E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Seguinte, para quem é novo aqui no canal, muito prazer, meu nome é Larissa, eu sou professora de Química e de Física, e eu tenho aqui no canal um curso de Química Básica, onde eu ensino o básico da Química, o começo do que você precisa saber para começar a estudar Química. Nesse curso, nós já falamos sobre as propriedades da matéria, falamos sobre os estados físicos da matéria e as suas transformações, falamos também sobre o átomo e as partículas constituintes do átomo, além de falarmos sobre a tabela periódica, falamos também sobre o diagrama de Linus Pauling e como que a gente faz distribuição eletrônica. Dando continuidade então a esse curso, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as ligações químicas e como que elas são feitas, como que nós fazemos para determinar as suas fórmulas e tudo mais. Então, vamos para o que interessa, que é a nossa aula de hoje. Então, pessoal, nosso conteúdo de hoje é sobre ligações químicas, mas primeiro nós precisamos definir o que é uma ligação química. Uma ligação química, ela nada mais é do que a combinação de dois ou mais átomos de elementos químicos que podem ser iguais ou diferentes. Ok, dada a definição de ligação química, nós precisamos saber que nós temos três tipos de ligações químicas. O primeiro tipo é a ligação iônica. O segundo é a ligação covalente. E o terceiro, ligação metálica. Beleza, nós vamos tratar de cada um dos três tipos de ligação química. Mas antes de falar especificamente sobre as ligações químicas, nós precisamos definir algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai definir é uma regra que se chama regra do octeto. O que acontece? Essa regra, ela é uma regra que diz que todo átomo, para ele fazer uma ligação química, ele só fará a ligação química se ele tiver a necessidade de ficar estável. Ok? Lembrando aqui que nós estamos falando de química básica, tá? Então, essa regra aqui ainda é levada em consideração. Então, todos os átomos, eles precisam ficar estáveis. Então, eles vão fazer ligação química para ficar estável. Existe um grupo na tabela periódica, que é o grupo 18, ou conhecido também como família 8A, que são os gases nobres. Todo gás nobre, ele tem na camada de valência 8 elétrons. E o gás nobre, ele é conhecido por ser um grupo que é estável. Então, essa regra do octeto diz que todos os átomos da tabela periódica, eles vão fazer uma ligação química com o objetivo de ficar estável, ou seja, de adquirir a configuração de um gás nobre. Sendo assim, a regra do octeto vai dizer o seguinte, que um átomo ele tende a adquirir estabilidade quando a sua camada de valência tiver exatamente 8 elétrons. Então, a regra do octeto, a sua definição é basicamente essa. Um átomo tende a adquirir estabilidade quando a sua camada de valência tiver 8 elétrons. A próxima coisa que nós temos que definir antes de falar sobre os três tipos de ligação são os tipos de fórmulas que nós utilizamos para representar as moléculas ou as substâncias. Ok, então aqui nós temos três tipos de fórmulas principais, que são as que a gente vai usar por enquanto. A primeira delas é a fórmula química. Essa fórmula, ela é a mais famosa de todas, é aquela que a gente já conhece. Então ela mostra os tipos de átomos e a quantidade de átomos de cada elemento. Por exemplo, H2O, fórmula da água, né? Fórmula química da água. Ela mostra pra gente o seguinte, os tipos de átomos. Que átomos nós temos aqui? Nós temos o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Então, esses são os tipos de átomos. Além disso, ela mostra a quantidade de átomos. Então, ó, estão vendo aqui embaixo esse número 2? Opa. Esse número 2 aqui, ele indica para mim que nós temos 2 átomos de hidrogênio.
Aqui embaixo do oxigênio, como não tem nada, a gente considera que o número aqui embaixo é 1. E o número 1 a gente não representa. Então, ó, nessa fórmula, ela está mostrando para a gente o seguinte, que nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A segunda fórmula é a fórmula eletrônica, e ela também é conhecida como fórmula de Lewis. Ok? E ela indica para a gente, né, os elétrons que nós temos na camada de valência de cada átomo, bem como a formação de ligação entre esses átomos. Então, tomando como exemplo a fórmula química da água, né, H2O, nós temos elementos hidrogênio e oxigênio. Fazendo a distribuição eletrônica de cada um deles, nós temos o seguinte: distribuição eletrônica do hidrogênio, 1s1. Então, nós temos um elétron na camada de valência. Para o oxigênio, né, número atômico aqui 8, nós temos 1s2, 2s2, 2p4. Então, nós temos aqui 6 elétrons na camada de valência, porque lembrando sempre que a camada de valência é a camada 2. Então, nós temos 2 aqui e 2 aqui. Então, nós somamos 2 com mais 4 e nós temos 6 elétrons na camada de valência. Ok, então essa fórmula, ela vai mostrar para mim que nós temos um átomo de oxigênio, certo? Esse átomo de oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Então, nós vamos representar cada elétron por uma bolinha. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o hidrogênio só tem um elétron. Então, ao redor do hidrogênio só vai ter uma bolinha. Essa fórmula, ela vai indicar, então, também a formação de ligação. Então, ó, na molécula de água, nós temos uma ligação que acontece entre o oxigênio e o hidrogênio aqui, e outra ligação que acontece entre o oxigênio e o hidrogênio aqui desse outro lado. Sendo assim, nós temos nessa fórmula os elétrons da camada de valência de cada átomo e a formação de ligação entre esses átomos. E o terceiro tipo de fórmula que a gente vai ver aqui é a fórmula estrutural plana. E ela vai indicar basicamente para a gente as ligações entre os átomos. Tá, Larissa, mas a anterior também mostrava a ligação entre os átomos. Sim, só que o que acontece? Nós vamos transformar essa ligação que foi feita desse jeito aqui em traços. Então, essa fórmula vai ficar desse jeito aqui, ó, o oxigênio no meio, um hidrogênio de cada lado e um traço indicando que entre o oxigênio e o hidrogênio foi feita uma ligação química. Ok? Então, esses são os 3 tipos de fórmulas que nós precisamos saber antes de começarmos a falar sobre as ligações químicas. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações quando eu postar um vídeo novo, compartilha com seu amigo que ele está precisando aprender química. Então, eu vejo você no próximo vídeo. Até mais. Tchau!